Pessoal, mais um vídeo, dessa vez eu trago o vídeo do reparo dessa placa-mãe aqui. É uma Asus Aorus B560M Elite, tá? Essa placa-mãe aqui ela tem uma história curiosa. Ela tá com... Ela foi o seguinte, tá? O cliente, no caso o dono da placa, vendeu ela no OLX. Só que após ter vendido no OLX, o comprador reclamou que a placa não estava funcionando. Foi devolvida a placa, né? Acabou perdendo o dinheiro. E a placa ficou guardada desde então. Achou quem prestasse manutenção, caso eu, né? E trouxe até mim. E eu, na hora mesmo, quando ele foi me entregar, eu já vi que a placa foi danificada. Possivelmente, né? Foi danificada pelo comprador. Tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui na região da... Eu nem liguei essa placa ainda. Eu ainda tenho que fazer algumas coisas antes de desligar. Mas ó, tá vendo? Tá danificado ali. Tem um resistor. Deixa eu ver melhor. Ó, um resistor torto, tá faltando um componente ali. Aqui tá inteiro. Olha aqui isso aqui, essa rotação. Uma coisa raspou ali. Não sei se aquelas tiras estão rompidas ou não. Tá vendo? Essa é a situação. Eu acho que tinha aqui também, ó. Tá vendo machucado? Tomar cuidado, né? A gente vende as coisas nesses sites online aí. Tem gente que não tem o mínimo conhecimento de manuseio e acaba estragando o equipamento, né? O soquete até que tá inteiro. Eu até imaginei que seria o soquete, que é bem comum. Mas é isso. Eu vou fazer o seguinte. Antes de desligar essa placa, ela é uma 10ª geração. Eu tenho um Pentium aqui meu. Eu até comprei, nem sei se ele tá funcionando. Eu comprei na mão do rapaz. Mas eu tenho um outro ali que tá emprestado. Mas antes de ligar ele, eu vou fazer umas medições aqui para ver quais os sintomas dessa placa. Para ver se ela não tem risco de queimar o processador. Porque ela pode estar com algum curto, alguma coisa do tipo. E acabar queimando meu processador. Beleza? Então eu vou fazer aqui umas medições. Eu vou desmontar ela aqui em algumas partes aqui. Essa placa tem bastante dissipador. Para ficar fácil analisar. E eu também estou com o board view dela. Já consegui o board view dela ali. Não sei se é 100% dela. Porque eu peguei dois de revisão diferente. Eu não conferi ainda a revisão. Mas até agora tá batendo. Beleza? Aí vamos ver aí que se só soldar aqueles componentes vai voltar a funcionar ou se vai ter mais coisa aí. Pessoal, desmontei aqui a placa, montei, tá? Não encontrei nenhum curto. Ao ligar, ó, a placa ela fica CPU, ó. Não tá dando sinal. Aqui na linha, ó, a gente tem tensão nessa bobina, aí 0,9. Na outra, tem nada, que é essa aqui, ó, que é justamente que tá danificada lá. O que eu vou fazer? Eu nem vou ficar ligando muito também, porque pode ser que aquele circuito desregule e acaba queimando meu processador. Eu vou desmontar Vamos dar uma olhada quais componentes estão faltando e vou soldar o que está faltando, beleza? E aí vamos ver aí que se vai dar bom, se vai ser só isso ou se vai ter mais coisa. Pessoal, eu tô mostrando aqui só na câmera no microscópio, olha só a situação lá, ó. Componente torto. Eu já vi mais ou menos o valor. Aquele que está faltando é de 2.2R e esse aqui que está torto, eu vou medir o valor dele, ver se ele está inteiro, porque ele pode ter danificado internamente, né? Apesar de externamente parecer tá bom, né? E aí, se tiver bom, eu vou soldar ele e aqui colocar o que tá faltando. Eu encontrei alguns danos aqui também na placa. Na verdade, quanto mais olho, mais coisa eu encontro. Tem isso aqui, tá? Eu olhei na câmera... Caraca, perdi. Bom, aqui, show. Acabei me perdendo, acabei dando zoom demais aqui, ó. Tá? Olhando assim, pessoal, parece que só raspou superficialmente, tá? Não parece que rompeu a trilha, não. Então eu vou fazer o seguinte, vou ver ali o que pode ser. Ó, tá vendo? Eu olhei bem, mas não parece que tá negociado não, parece que tá danificado não. Então, tem mais coisa aqui na placa, mais marca. Vou ver se tem alguma trilha rompida, coisa do tipo. Aí o que tiver eu vou fazendo. Pessoal, voltando aqui sobre a placa, tá?
O que acontece? Eu repus lá os componentes que estavam faltando. Depois de ter colocado esses componentes aqui, o que acontece? Esse resistor que está aqui é um resistor de 8.2K. O que estava aqui, né, ele estava torto, mas ele estava ruim. Eu medi, ele não estava dando valor. Acabou quebrando. Esse aqui é 2.2E, coloquei aqui no lugar. Depois que eu coloquei no lugar esses resistores e liguei a placa ainda assim não funcionou. Então eu comecei a medir ela. O que acontece? Essa aqui é a placa, acho que é uma das primeiras vezes que eu pego uma placa de 10ª geração com esse tipo de defeito, né? O defeito que ela tem. Ela não estava tendo tensão de VCCSA. Essa placa aqui ela tem duas tensões de VCCIO, o 1 e o 0. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver aqui no board view, dar uma conferida. O que estava ruim, estava com os componentes faltando, era da linha do VCCIO. Qual? Deixa eu olhar aqui. Não, é VCCIO 2 e 1. Tá? O 2 é o VCCIO, tem dois. Deixa eu botar aqui no board view para vocês verem. Bom, vamos lá. Aqui no board view, vamos lá. Aqui ó, tem o VCCIO normal, né? 1, que é esse aqui, ó, VCCIO. Aqui tem o VCCIO 2, que é aquele lá que estava faltando os componentes. Essa fase aqui não estava funcionando. Eu repus os componentes dessa fase, fui tentar ligar a placa, mesmo assim não resolveu. E continuou não liberando tensão. Beleza. Aí eu fui ver, medir as tensões da placa. A placa tinha tensão de memória, só que ela não estava tendo tensão de processador, V-Core, e nem a tensão de VCCSA, que é essa aqui, ó. Tá vendo? VCCSA. SA, né? Ou VCCSA. Então, essa placa eu não tenho o esquema elétrico dela, né? Porque eu queria ver a sequência de start. O board view não mostra a sequência de start. Então, como tinha um VCCIO 1, eu tirei a conclusão que pode ser que essa placa tem a diferença do VCCIO. Tem duas bobinas do VCCIO, talvez por uma questão de determinados modelos de processador, ou overclock, sei lá. Essa aqui é uma placa diferenciada, tá? Eu pensei dessa seguinte forma, mas eu ainda não tinha certeza. Mas o VCCSA eu achei estranho não ter. O VCCSA só tem uma bobina e não tinha tensão nela. Geralmente na sequência de start dos processadores da Intel, eu não vou lembrar de cabeça exatamente a sequência exata, tá? Mas é tensão, além das tensões base, 12, 3.3, 5 volts, essas tensões que vêm da fonte, e tem os MOSFETs e transferidores, a gente tem a tensão de PCH, tensão de, no caso, primeiro a tensão de memória, depois a tensão de PCH, depois vai a tensão de VCCIO, VCCSA, PLL, por aí vai. Existe uma sequência. Como são várias gerações da Intel, cada geração é diferente, eu não vou conseguir lembrar, tá? Então, mas eu sei que a tensão do V-Core ela é uma das últimas tensões a surgir, no caso de processador, né, de placa-mãe da Intel. E depende da geração, tá? É importante dizer que tem geração que não é diferente. Então, eu achei estranho o VCCA não estar presente. Como essa placa ela passou por um dano aqui, né? A gente vê visivelmente que ela sofreu vários danos na placa, então a gente tem que sempre entrar levar em consideração que pode ter sido algum dano na placa. Então eu comecei a caçar aqui, eu comecei a olhar essas trilhas que estavam rompidas, deixa eu voltar aqui, ó. Essas trilhas aqui, ó, que estavam rompidas. Então, ó, rompidas não, perdão, estava machucada, estava em dúvida se estava rompida. Até passei um estanho ali em cima. Tá, fui dando uma olhada com o microscópio, até que eu achei essa parte aqui, ó. Aqui, ó, tava faltando um resistor, bem aqui, ó, tá? Isso aqui, ó. Que também é de 8.2K. Aí eu olhei lá no nosso querido board view, né? No board view ali. E no board view, esse resistor, ele tem ligação com o circuito justamente do VCCSA. Tá vendo? Vai nesse circuito aqui, ó. Deixa eu tirar o flash que tá dando reflexo ali. Tem esse... Beleza, aqui tem, ó. Esse é o resistor que eu soldei. Tava faltando. Esses dois aqui tá faltando. No primeiro momento tava faltando uns 3. Aí a gente tem esse 5V dual, que é o 5 volts, tá? Ó, 5V dual um lado. E outro ali, ó. Outro lado ali, deixa eu ver se foca. VCCA Enable. Já achei interessante. Aí aqui, 5 volts, ele vai passar aqui, né? Ele vai ficar bem menor, obviamente, por causa da resistência. Aí tem esse outro resistor de 100K aqui. E vai para esse MOSFET.
Então ele vai ativar esse MOSFET, aqui tem um capacitor no caso, então essa tensão vai passar aqui, vai saturar esse MOSFET vai entrar em zero aqui, aqui tem um outro resistor, tá vendo? Tem 5 volts, 5 volts aqui, né? Vai passar dos 5 volts, esse MOSFET entrou em zero, aqui vai ficar zerado, e esse outro MOSFET aqui, que também é um MOSFET, canal N, vai deixar de saturar. Deixando de saturar, esse VSSA Enable que ele vai ficar em nível high. Aí eu não sei se tem um resistor de pull-up, né? Tem que ver aqui, ó. Tem, acho que tem esse aqui, ó. Tem aqui, ó, um resistor de pull-up de 3 volts. E vai chegar no enable do nosso carinha aqui, ó. Tá? Então era aquilo ali. Depois de ter feito... depois de eu ter colocado aquele resistor, a placa voltou a funcionar, tá? Eu vou ligar aqui. Vou botar aqui no HDMI. Eu já passei o orçamento pro cliente, o cliente aprovou, tá? Então, é isso. Já fiz aí tudo certinho. Essa linha, a primeira linha que eu fiz o reparo, ela até parece tensão em alguns momentos, quando a placa vai dar boot. Então eu sei que ela tá funcionando. Ou se eu ligar um processador também, ela surge tensão. Depois eu fiz um estudo aqui, eu vi que essa linha, ela estava sendo desligada de propósito, tá? Tem um sinal chamado CPU ID. Então quer dizer, cada tipo de CPU libera ou não essa tensão aqui. Então, beleza, tá em ordem, tá funcionando. Se caso eu ligar um processador que precisa dessa linha, vai funcionar, porque eu já fiz um teste aqui. Mesmo que sem um processador, eu não consigo fazer um teste de carga. Mas pelo menos eu sei que tá gerando tensão, aqui gera 1 volt. Então ok. Mas aonde estava causando o defeito primário, né? Aí ó. Deu o DRAM, deu GPU, né? Deu GPU ou boot, é VGA. Aí. Deu vídeo, ó. Deu vídeo na tela. Tá show? É isso. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Sem querer cortar, desliguei o vídeo aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma isolada nessa placa, tá? Porque ela tem muita... Na verdade eu vou olhar aqui no microscópio, eu vou ver o que tem aqui, se tem alguma trilha rompida mesmo, porque tem vários machucadinhos nessa placa, eu vou passar uma máscara UV para fazer um acabamento melhor. Mesmo que não esteja rompida, porque tá bem feia, tá vendo? Ó, é complicado, pessoal. Tem que tomar muito cuidado com as vendas que a gente faz na internet, tá? Eu mesmo já fui vítima de alguns processos. Eu, na verdade, mais de uma vez, né? Já fui vítima porque eu vendo muita coisa na internet, então eu já fui vítima de mau manuseio. Algumas vezes eu consegui reaver o dinheiro, outras vezes eu consegui até mesmo convencer o cliente que ele fez cagada, porque tem cliente que dá uma de bobo. Aí se você não tiver provas, às vezes é difícil. Né? Mas tem casos que às vezes vai passar, meu amigo, não tem jeito. Uma hora você vai vender uma placa, uma coisa que você vai ver que o cara fez merda, mas na hora você não pega, tá? Então, mas enfim, essa é a situação da placa, tá? O que eu vou fazer? Provavelmente foi o cara lá que manuseou, deve ter colocado em cima do gabinete ou coisa do tipo, tá? É claro que eu não vou afirmar com certeza, porque eu não sei todo o trajetório da placa, né? Mas isso aqui com certeza a placa foi estragada por falta de manuseio. É uma placa muito nova, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou passar um máscara UV aqui em cima, né? Nessa região, vou tampar esses contatos aqui e vou deixar ela um pouquinho mais decente e vou deixar ela em teste. Depois eu vou montar ela e deixar em teste. Aí eu finalizo o vídeo, tá? É isso, por enquanto é isso. Foi falta de componente, né? Os componentes danificados, a placa deixou de funcionar, tá? Tem que tomar muito cuidado, porque essas placas mais novas, elas estão vindo com os componentes também no outro lado, tá? Olha o tanto de capacitor que tem. Não que as antigas não tem, tá? As antigas também tinha. Só que essas que estão vindo, tá vindo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é DRFET. Tudo isso aqui é DRFET, tá? Antigamente isso não era comum não, tá? Eu mesmo não lembro de ficar vendo DRFET na traseira das placas. Não era comum não. Tá? Hoje em dia tá ficando cada vez mais frequente. Acredito que seja para deixar a placa mais com aparência de limpa, né? Para os componentes não ficar tão à mostra. Aqui sempre, naturalmente, isso desde os primórdios, sempre essas regiões do chipset onde mais se tinha componente. Mas agora quase toda a área da placa tem. Olha o tanto aqui eu acredito que sejam transistores, né? Eu teria que ver lá. Ou pode ser um diodo também, mas enfim, não dá para saber. Mas vamos imaginar um componente desse aqui arranca, que não é difícil, até pelo tamanho dele, quando o componente é grande assim, é mais fácil de arrancar. Já era, cara, entendeu? Às vezes for um transistor aí de um sinal de habilitação, ou um sinal importante, a placa deixa de funcionar, tá? No caso aqui, foi bom que, né, consegui identificar que estava sem o resistor, tá? Como é que eu consegui identificar sem o resistor? Geralmente quando o componente ele é arrancado, ele deixa, além de deixar uma marca, em alguns casos, dependendo se foi o dano, né, foi causado e causou uma marca na PCB, tipo um arranhado, dá para saber.
né? Mas nesse caso aqui não dá para saber que esse resistor foi arrancado por algum tipo de arranhado que tinha na placa, né? Que tem em cima da placa, não tem arranhado nenhum. Mas eu olhei, eu vi que a própria solda ela fica com o formato do componente quando ela é arrancada à força. Diferente quando você tira na solda, de soldando. Quando você tira de soldando, como a solda está líquida, ela tende a voltar, retrair, né? Tende a ficar no formato mais consistente, num formato simétrico, né? Um formato perfeito ali. Quando você tira o componente à força, obviamente, aquele material que fica da solda, ele fica no formato onde estava o componente. Então fica aquele formatinho das perninhas do componente. Então dá para saber quando é arrancado por isso. Né? Quando a pessoa é arrancada de propósito, por meio de solda, é mais difícil. Não é impossível, dependendo dos casos, dá para identificar pela quantidade de solda. Você vê que aquela região onde teria um componente, ela tem menos solda do que aonde de fábrica vem sem componente. Porque, querendo ou não, o componente ele fica com um pouquinho de estanho nas perninhas dele. Então aquele material é subtraído. A não ser se a solda ela foi mexida com algum tipo de ferro de solda e ficou igualzinho ao original, que é difícil. Que ou ficar sobrando ou ficar faltando, tá? Mas enfim, é isso, tá? Eu vou fazer aquilo, né? Passar um máscara V, deixar ela um pouquinho mais apresentável, não ficar tão feio assim, tão cheio de marca de mau uso. E vou deixar ela em teste, valeu? Pessoal, finalizar aqui o vídeo, tá? A placa ficou em teste. Bom, aqui eu deixei hoje lá no vídeo aqui no YouTube, ó. Ficou 9 horas ligado direto, sem interrupção, sem nenhum problema. Vou finalizar por aqui, tá? Reparo, deu certo, tá concluído, a placa já está funcionando. Agora é só entregar para o cliente. Se você gosta de vídeo de reparo, é só acompanhar o canal. Valeu, falou!